Oferecimento Forja Profana. E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Atila Kawauchi e hoje eu vou mostrar pra vocês como eu pintei essa miniatura da Forja Profana. Essa é a Lilith da Forja Profana. Se você tiver alguma dúvida de como ela vem embalada, que é uma pergunta que fazem bastante, ela vem desse jeito embalada, tá? Vem a miniatura aqui dentro, vem plástico bolha e a base vem separada, tudo dentro desse plástico. Se você tiver algum interesse de comprar essas miniaturas da Forja Profana, o link vai estar aí embaixo na descrição. Essa miniatura, como ela é bem detalhada, eu resolvi fazer uma mistura de tinta nacional com importada em alguns momentos. Eu vou mostrando no tutorial quando eu usei uma e quando eu usei a outra. E a lista de materiais que eu usei vai estar aparecendo aí embaixo na descrição. Então, bora ver como ficou mais esse tutorial! Bom, comecei colando a miniatura e montando ela na base. Eu fiz aquela mistura de areia e cola para fazer o chão ali onde ela está pisando. Se você não sabe como faz, eu tenho um vídeo que explica exatamente isso. Outra coisa, essa miniatura tem asas também, que se vocês repararem tem um buraco nas costas dela, que é onde encaixa as asas. Eu vou encaixar isso por último na miniatura, porque senão vai complicar demais minha vida para pintar. Bom, nesse ponto eu já passei o primer e fiz pré-sombreamento. Se você não sabe o que é isso, eu tenho um vídeo que explica exatamente o que é e para que serve essa técnica. Agora com o aerógrafo eu tô passando uma mistura de Basic Flash com Pink Flash da Scale Color, mais ou menos meio a meio de cada. Se você quer ficar nos materiais nacionais, assiste o vídeo que eu demonstro como fazer tons de pele e lá eu faço 4 tons de pele. O tom número 1 seria o mais claro e o tom número 4 seria o mais escuro. Então nesse caso, eu misturaria meio a meio do tom 2 com o tom 3 para criar uma cor parecida com essa que eu estou usando nesse momento no vídeo. Aliás, nesse instante eu estou passando já a segunda camada de pele. Reparem que eu fiz uma camada inicial bem fina. Agora que a cor base secou, eu estou usando um pincel e demarcando áreas mais claras da pele. A cor que eu estou usando no momento é uma mistura de meio a meio de Basic Flash com Golden Skin da Scale Color. Se você estiver usando as tintas nacionais, seguindo meus tons de pele, essa seria uma mistura de meio a meio do tom de pele 1 com o tom de pele 2. Então a ideia aqui não é que seja uma pintura perfeita, eu estou mais demarcando as áreas de luz mesmo. Eu queria aproveitar e convidar vocês para escutar o MesaCast que eu participei. Foi muito divertido e o tema foi pintura de miniaturas, então eu recomendo vocês ouvirem lá, o link vai estar na descrição desse vídeo. Agora eu vou fazer o contrário e vou demarcar as áreas de sombra. Para isso eu estou usando uma mistura de Indian Shadow com Pink Flash da Scale Color. Agora, se você está no time das tintas nacionais, esse seria o tom de pele 3 que eu fiz. Esse aqui é um ótimo exemplo de por que o pré-sombreamento ajuda. Repara que eu não estou tendo que pensar exatamente em todas as sombras, já tem algumas que estão demarcadas devido ao pré-sombreamento que a gente fez antes de começar a pintura. Então mesmo que no final eu cubra completamente o pré-sombreamento, pelo menos como guia ele serve. Agora eu estou retornando aos tons mais claros e eu estou usando o Light Skin para demarcar uma área menor de luz na pele dela. E se você está no time das tintas nacionais, esse seria o tom 1 de pele que eu fiz. Uma coisa que vocês não podem esquecer é que quanto mais clara a tinta que você estiver usando, menor a área que você vai aplicar ela. Essa é uma miniatura metálica, e se você tiver alguma dúvida de como preparar uma miniatura metálica, dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu mostro passo a passo tudo que eu faço para preparar ela.
Aqui eu tô usando uma mistura de meio a meio de Light Skin com Pale Skin da Scale Color. E se você tiver no time das tintas nacionais, você estaria usando o tom de pele 1 misturado com 25% de branco. Já que agora sobrou um trecho de áudio aqui, eu vou postar um trechinho do MesaCast, quem sabe você se anima pra ouvir também. Então escuta aí. Mas assim, se você for comprar aqui no Brasil, tipo eu, que sou pobre e não tenho dinheiro pra ir pra fora, aí eu quero ir lá na mercearia do tiozinho aqui do lado, ele tá vendendo. Quanto que ele vai me vender? Vai comprar Acrylex. Vai ser difícil achar, viu? Souvenir! Souvenir, isso. Se você achar, você já dá graças a Deus primeiro. Não, a Cita eu acho já. A Cita você acha que tem em alguns lugares. Porque acho que aquela Pita do board game, se não me engano, tá vendendo já. O Pita vende. Só que custa 20 e poucos reais o pote. Pita, seu ladrão! Roubou meu coração. Você falou agora de comprar um kit, assim. Eu moro num apartamento pequeno. Eu tenho pouco espaço. Eu tenho medo de me intoxicar com esses produtos que vocês estão usando. Tipo, verniz, essas merdas assim. Fala, todos os vídeos que eu vejo, fala, use um lugar, vá num lugar arejado. Não faça isso dentro de um quarto fechado. Meu amigo, eu não tenho. Você não tá entendendo? Eu não tenho esse quarto fechado. Tudo que eu tenho é uma janela. Como é que eu faço isso? Eu tenho pouco espaço também. Como é que eu faço isso? Se me mudo? Pode ser também. Pronto, outra pergunta. Resolvido. Eu também, eu moro num apartamento também pequeno, eu pinto dentro de um quarto, tá? Então o que você pode fazer e o que você não pode fazer dentro? Se você curtiu, ouve lá na íntegra. Agora voltando para as sombras, eu tô usando o azul petróleo da Silver Bright bem diluído para dar uma escurecida e uma esfriada nas cores da sombra. Se você estiver usando tintas importadas, você pode usar o Night Blue da Vallejo. Aqui eu tô voltando com aquela mistura de Light Skin com Pale Skin da Scale Color para reforçar a camada. E se você estiver usando as tintas nacionais, você pode usar o tom de pele 1 que eu fiz misturado com 25% de branco. Agora o que eu recomendo você fazer é dar uma boa olhada na miniatura e procurar quais transições ainda não ficaram suaves o bastante. E aí você volta com os tons médios e vai corrigindo e vai suavizando essas transições para que elas fiquem mais interessantes. Mesmo porque aqui se trata de um corpo feminino, então é mais interessante deixar essas transições o mais suave possível. Bom, nesse ponto então eu terminei a pele dela e já fiz a primeira versão do olho. Vocês estão reparando que o olho dela tá um pouco torto ainda e eu vou ter que arrumar isso mais pra frente. Eu acabei não filmando eu pintando o olho porque é minúsculo, não tava dando nem pra eu... Se eu filmasse eu não ia conseguir pintar. Mas o que eu recomendo vocês fazerem aqui pra pintar esse olho é uma camada branca, um ponto preto, acabou. Só que vocês têm que acertar esse ponto preto de maneira que não fique torto igual o meu aqui. Na verdade, só um dos olhos tá torto, o outro ficou bom, então eu vou arrumar um dos dois lados, só que como eu disse, mais lá pra frente. Agora a boca dela, o que eu preferi fazer é um batom preto em volta e os dentes brancos aparecendo como se ela estivesse sorrindo mesmo. Então agora eu vou usar preto para pintar a base do cabelo dela. Aliás, voltando pro olho, se vocês quiserem ter uma demonstração exata da técnica que eu usei para pintar o olho, só você assistir o vídeo da Valor Witch que eu postei do Blood Rage, que eu usei exatamente a mesma técnica, tanto para fazer a boca quanto para pintar o olho dela. Apesar de eu estar fazendo essa base do cabelo preto, na verdade, a cor que eu quero finalizar o cabelo vai ser roxo, mas eu quero criar essa base escura antes. Bom, aqui vocês já estão vendo que eu aproveitei e já passei uma camada base de vermelho em toda a roupa dela, se é que dá pra chamar isso de roupa. Mas não tem mistério, foi só uma camada base. A cor que eu usei foi o Gory Red da Vallejo. Se você estiver usando tintas nacionais, eu recomendo a cor cereja da Acrylex ou a cor vinho da Silver Bright. Aqui no cabelo vocês já estão reparando que tem já uma camadinha de cor roxa. Na verdade, essa cor roxa que eu usei foi a Alien Purple da Vallejo. Eu dei uma camada leve e agora eu tô vindo com mais uma camada para reforçar ainda mais esse brilho roxo. Se você estiver usando tinta nacional, eu recomendo que você misture 70% de violeta da Acrylex com 30% de aquamarina também da Acrylex. Aqui vocês estão vendo que eu tô muito believer aqui do que eu tô fazendo e não mascarei a miniatura, mas eu acabei borrando para alguns lados esse roxo. Depois, lá pro final, eu vou acabar corrigindo isso. Mas o ideal é você tentar mascarar, mas eu fiquei com preguiça e tentei fazer direto. Eu paguei o preço, mas achei que não foi tão caro assim.
Aqui eu tô usando a mesma cor que eu tava usando com o aerógrafo, só que dessa vez com o pincel eu vou pintar algumas mechas aqui. Reparem que eu tô indo com a lateral do pincel. Então depois que eu passei essas camadas de Alien Purple, o resultado ficou desse jeito no cabelo dela. Reparem que a ideia aqui é manter os recessos o mais escuro possível. Bom, aqui nesse ponto eu passei mais camadas, né? Vocês estão vendo o brilho aí. Esses brilhos foram construídos com Alien Purple misturado com Squid Pink. E depois, a última parte, que é a mais clara que vocês estão vendo, é Squid Pink puro. E depois eu vou fazer uma ainda mais clara, que é Squid Pink misturado com um pouco de branco. O que eu tô fazendo aqui agora é retraçando com preto ou uma mistura de Alien Purple com preto, né? O que você preferir. Os recessos do cabelo dela que por algum motivo foram pintados sem querer. Então eu tô reforçando aqui esses recessos. Esse pincel que eu tô usando é perfeito para fazer isso. Ele é um Condor 402 pelo de Marta. Ele é pincel número 0. Bom, agora eu vou pintar a base do chifre dela de preto, mas mais pra frente eu vou decidir pintar de vermelho. Mas essa base preta vai ser interessante porque ela já vai formar meio que alguns contornos nas divisórias, né? Entre, por exemplo, o cabelo e o chifre. Aqui eu já comecei a pintar os chifres com o Gory Red da Vallejo. Um dos chifres já está com uma camada e eu tô aplicando a primeira camada no outro. E novamente as alternativas para essa cor seriam o cereja da Acrylex e o vinho da Silver Bright. A ideia aqui é aproveitar essa cor de base preta para já compor o nosso sombreamento. Então a gente não vai cobrir completamente ela. Para fazer as camadas mais claras do vermelho, eu usei basicamente laranja e amarelo para ir criando camadas e criando essas transições. Nesse momento agora eu estou usando amarelo com um pouco de branco para já demarcar as highlights. É importante passar essa mistura basicamente em todas as quinas. Em alguns locais eu estou usando amarelo puro, que é uma highlight que vai ser um pouco mais escura. Esse amarelo que eu estou usando é o Yellow Ochre da Vallejo, mas pode ser o amarelo Cadmio da Acrylex. Agora eu estou utilizando o Leather Brown da Vallejo para pintar o cabo da lança dela. Pode ser o marrom da Acrylex também. Aqui eu tô usando uma mistura de meio a meio de Elf Skin Tone com um branco da Vallejo e vou criar umas transições no centro do bastão e ali na ponta. Se você estiver usando materiais nacionais, você pode usar o tom de pele 1. Aqui eu tô usando o Nankin Sépia da Ecoline para usar como se fosse um glaze. Eu tô usando ele puro, mas eu tô passando em diversas camadas para ir construindo aos poucos a cor.
Eu usei também o nanquim marrom da Ecoline para reforçar alguns recessos nesse bastão. Bom, agora aqui na lança eu vou fazer um degradê do claro pro escuro em cada pedaço da lâmina. Eu vou utilizar a técnica de Wet Blend e vou mostrar somente o início do processo para vocês verem onde eu tô demarcando o branco. Se vocês quiserem saber exatamente como fazer isso, eu tenho um vídeo que explica muito melhor esse processo e ele vai estar aparecendo aí como sugerido. Depois que eu fiz o degradê, o que eu vou fazer agora é um Edge Highlight com branco para definir as quinas da lâmina. Agora com o aerógrafo e branco eu vou dar uma leve intensificada nas pontas do degradê. Vou usar meu próprio dedo para mascarar as áreas que eu não quero que a tinta pegue. Agora aqui eu vou pintar as asas dela. Essa é uma parte extra, eu não vou mostrar o passo a passo completo, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. Mas é só pra vocês entenderem o que eu fiz aqui. Eu vou começar a fazer um pré-sombreamento na asa, né? A parte das membranas, o meio das membranas ser mais claro e o resto mais escuro. E as cores que eu usei foram as mesmas que eu usei pra roupa dela. E na membrana eu usei a mesma cor do cabelo dela, só que um pouco mais escuro, puxando com contraste mais claro pro rosa. E esse foi meu resultado final. Antes de mais nada, eu queria lembrar vocês que eu participei do MesaCast. O link vai estar na descrição. Ouve lá que o tema foi pintura de miniaturas e ficou bem divertido. Eu gostei bastante de gravar. Bom, falando da pintura, as asas, como eu disse, eu mantive o esquema de cores que já estava usando na miniatura, ou seja, o vermelho e o roxo. Depois que eu gravei o vídeo, eu ainda arrumei o brilho das asas, porque eu achei que tinha ficado muito branco. Eu arrumei também os olhos dela. E se você quiser ver como ficou a versão final, só conferir lá no meu Instagram. Se você curtiu essa miniatura, eu vou deixar o link de onde comprar essa e outras miniaturas da Forja Profana. Com isso, eu vou ficando por aqui. Abração e até mais!